Faz parte da raiz do movimento Europa e Liberdade convidar sempre os partidos que, no fundo, tiveram sempre na sua matriz a Europa e a liberdade. Cabe agora ao Dr. Paulo Mota Pinto, Presidente do Congresso do PSD, fazer a sua intervenção em nome do PSD. Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, boa tarde. Queria começar por felicitar o Movimento Europa e Liberdade, o que faço na pessoa dos seus fundadores e na pessoa que me convidou, o Dr. Jorge Marrão, pela sua refundação e pela sua segunda convenção. E quero agradecer o convite em nome da instituição que aqui representa, o Partido Social Democrata. Não quero também deixar de registrar o dia em que hoje e amanhã se celebra esta segunda convenção. É a véspera do dia, o dia em que há 45 anos aconteceu um dos golpes com maiores consequências para o nosso futuro no último quartel do século XX, o 11 de março de 75, um dia de regressão das forças defensoras da liberdade e progressistas, com a tentativa de instaurar uma ditadura coletivista. E um dia com consequências que teve longa duração no final do século XX, no período que se seguiu. Enfim, não me esqueço, uma vez, de uma comparação. Alguém me disse, e depois fui verificar as datas, que a lei das reprivatizações da Hungria era anterior à nossa. Com a estatização até a década de 90 de muitos setores da economia, uma grande destruição de valor e, sobretudo, com consequências no plano cultural, das ideias, dos discursos, a predominância cultural do discurso de esquerda e antiliberal, que, a meu ver, é preciso combater. Quero também felicitar pela designação do movimento. A Europa é o nosso enquadramento inescapável. O seu sucesso vai ser também o nosso, embora o nosso destino esteja na ponte sempre com outros mundos, em particular do Hemisfério Sul. E também felicitar o enquadramento dos problemas do país na liberdade. Uma coisa que sempre me impressionou quando discutia, sobretudo com pessoas de esquerda, sobretudo antes da queda do muro, era a forma como introduziam distinções na liberdade, a liberdade formal e a liberdade material. E a liberdade material, que era o pressuposto da liberdade formal, e sem se dar conta, acabavam por destruir a liberdade formal em nome da liberdade material. Claro que a liberdade tem uma relação com o bem-estar. Quanto mais bem-estar, mais liberdade há. É preciso aumento de espaços de liberdade, também no espaço social, para construir espaços de livre desenvolvimento da personalidade de cada um. Quero também felicitar por ser um programa, por ser um movimento da sociedade civil, que levanta o problema da relação entre a sociedade e o Estado. E pelo que aqui vi hoje, eu só assisti a 2 sessões, vi que há aqui potencial para todo um programa de medidas, de políticas públicas que são aqui referidas. Espero que isto fique registado e que possa ser depois tornado público, não só no diagnóstico, mas também nestas observações que aqui foram feitas. Quero recordar que o PSD, que aqui represento, foi a força política que liderou a libertação da sociedade civil das grilhetas em que procuraram aprisioná-la no início desta República, nas últimas décadas do século XX. E também já agora eu vi que no esboço do programa estava prevista uma evocação de um nome do Dr. Vasco Polido de Valente, que é um grande nome da intelectualidade e do espaço público português desta República, que faleceu há pouco tempo. E a propósito desse falecimento, fui reler O Poder e o Povo e impressionou-me, além de ser um livro muito bem escrito, a forma como ele relata a agonia do final do domínio das ideias liberais de 1908 a 1913 e depois também no Estado Novo. Uma situação que eu espero que se possa inverter. Vou falar da situação atual. É claro hoje que as expectativas estão em inversão, ou já se inverteram. Eu selecionei aqui alguns temas, não posso falar de todos, e seguidamente quero dedicar algumas palavras à situação política. Eu selecionei a saúde, a justiça e a economia. Em grande parte vê-se aqui na atual situação o resultado de aspectos que o PSD vem denunciando há meses, há anos, como fez durante quase toda a legislatura passada. Na saúde, infelizmente, está hoje como grande preocupação nas bocas e nas aberturas de todos os telejornais. O PSD denunciou e pôs na agenda um tema que infelizmente é de novo grande atualidade, do mau funcionamento dos serviços públicos. O que mais me tem impressionado, e nós denunciámos isso várias vezes, é a forma como a solução governativa da coligação com a extrema-esquerda mostra o seu preço na rejeição ideológica do contributo da iniciativa privada. Mesmo que se venha a provar, mesmo que se demonstre que é menos custosa e que é mais eficiente. Isto é, a tentativa de incluir na lei uma proibição de contratos de gestão,
ou de parcerias públicas-privadas, ainda que em concreto se mostre que é mais eficiente. Claro que há uma grande discussão sobre se é mais eficiente. Nós sabemos que o Tribunal de Contas diz uma coisa, que há lá umas unidades do Ministério da Saúde que dizem outras. Não quero estar agora aqui exatamente a ver quais são as métricas adequadas, a analisar isso, mas penso que esta rejeição de plano em abstrato, ainda quando se mostre que é mais eficiente, é uma rejeição inaceitável, que nós temos de combater, é determinada por razões ideológicas, também por razões corporativas, sindicais e ideológicas. Em geral, eu acho, aliás, que há uma necessidade, e não é só na educação, de as preferências dos utilizadores se refletirem mais na gestão e na escolha dos serviços, na forma como os serviços são conformados. É algo que falta em Portugal. E isso, introduzir esse tipo, não quero referir-me aqui necessariamente a cheques, a possibilidades de escolha, tem-se avançado um pouco nisso, mas isso é que, sim, é acreditar nos portugueses, acreditar nos utentes da saúde, nos utentes da educação, nos utentes da justiça, e não deixar que sejam outros a decidir por eles, seja o Estado, sejam as corporações que representam interesses instalados nesses setores. Na justiça. Eu vou dedicar um bocadinho mais de tempo a isso, por formação profissional, e também porque é o painel a que eu assisti mais completo. Temos denunciado a falta de transparência e de escrutínio contra, mais uma vez, o poder corporativo, o fechamento e a favor da legitimação democrática e da transparência de procedimentos e de fundamentações. Chamámos a atenção para isso há muito tempo. A ideia de que é preciso abrir o sistema e a sua governação. Muitas vezes de forma incompreendida, a simples proposta de discussão de aumento ou de introdução de membros eleitos no Conselho Superior do Ministério Público, como é hoje no Conselho Superior da Magistratura, foi acusada de ser uma tentativa de controle ou de manipulação de investigações, que é uma acusação que não faz nenhum sentido. Eu penso que a Justiça tem problemas a vários níveis, problemas diversos, não são todos iguais, embora haja realmente talvez um que é mais transversal. Por exemplo, falou-se aqui há pouco do problema da falta de funcionamento da Justiça Administrativa, que é fundamentalmente um problema de performance, de desempenho. E é um problema grave, porque isto depois significa que é, com isso, a ilegalidade do Estado que está sem controlo no seu dia-a-dia. E é também a fuga constante para o CAD, com os utentes aqui a manifestarem as suas preferências, votando com os pés, digamos assim. Ora, é preciso aqui detectar estrangulamentos, avaliar e criar mecanismos para melhorar o desempenho. Eu recordo-me que em 2009 tive a ocasião de contribuir para o programa com que o PSD na altura se apresentou às eleições. Introduzimos lá uma proposta que foi muito mal entendida, muito criticada. Eu sei que há grandes dificuldades de avaliar o trabalho judicial, de ter métricas de performance, porque ele não é só um trabalho avaliável quantitativamente, é também qualitativo. Mas nós propusemos na altura que houvesse uma percentagem que fosse indexada à avaliação, que o salário não fosse igual para todos, que pudesse haver ali um prémio qualquer, introduzido de alguma forma um reflexo do desempenho também no benefício. Bem, não sei se é esta a solução, de todo modo eu não tenho dúvidas que no problema da justiça administrativa há uma questão de performance, de desempenho. Em segundo lugar, há um problema de corporativismo justicialista, aliado do populismo, e no fundo do controle dos poderes de gestão processual, sobretudo na justiça criminal. Isto foi muito visível recentemente com aquele caso do despacho da Procuradora-Geral da República. Eu devo dizer que o atual sistema de justiça criminal deu um grande poder ao Ministério Público, que controla, aliás, até com dúvidas na altura sobre se era constitucional, porque a nossa Constituição diz que toda a instrução é da competência de um juiz. E entendeu na altura o pai do Código de Processo Penal, o Dr. Figueiredo Dias, que bem, bastava que o juiz controlasse os atos que afetam os direitos fundamentais. Quando há alguma questão, pode-se pedir a instrução e vai-se lá ver se a escuta, se a prisão, ele é que valida a prisão, a escuta. Mas se realmente os procuradores atuam sem hierarquia e cada um faz a seu bel prazer sem que possa ter de obter instruções, eu devo dizer que eu prefiro o juiz de instrução. Eu prefiro, então, que o inquérito e a instrução sejam realmente conduzidos sempre por juízes e não pelo Ministério Público. É uma questão de opção. Claro, aí havia o problema das instruções ficarem registadas ou não. É realmente estranho haver instruções secretas. Elas têm de ficar registadas, têm de ser controláveis. O problema é de saber se elas têm de poder ser conhecidas logo, ser públicas e conhecidas logo pelo arguido. Saber se ele há de poder dizer mas o senhor não fez aquilo e o seu superior queria que fizesse mais esta diligência. O senhor acusou, mas o procurador inferior subordinado não queria acusar. Bem, talvez isto possa debilitar, eu compreendo que não tenha de constar do processo, mas tem de ficar registado para ser controlado.
Em terceiro lugar, há um problema de transparência, um problema de escrutínio e de avaliação, e esse é o mote transversal, a meu ver, a todos os problemas. É um problema de governação e de gestão. Não há realmente um responsável legitimado e que responda perante os cidadãos. E eu penso que haver esse responsável político não é forçoso que isso subtraia o controle ou diminua o controle da justiça. Estas duas coisas são conciliáveis. Os outros países europeus fazem isso. Alguns dizem que pode haver um papel para o Presidente da República, talvez um papel simbólico, por exemplo, na posse dos juízes, talvez eventualmente reforçar na indicação para os conselhos. É um problema de desenho institucional que eu não quero aqui agora aprofundar, mas é sem dúvida verdade que há um problema de falta de governação, de gestão na justiça, de um responsável pelas políticas de justiça e que responda pelos resultados. Em terceiro lugar, na economia. Na economia, todos falam hoje já de crise, de novo, não é só por causa das bolsas que caíram ontem e caíram na sexta-feira e nos últimos dias da semana passada. É algo que parece já vir aí, parece que as expectativas já se inverteram e as expectativas são realmente, parece que, determinantes nesta área. E vemos, por outro lado, o Governo a reconhecer que faz uma mera gestão, que vai governando, é a expressão de um membro do Governo, depois de ter aproveitado a consolidação financeira anterior e o contexto económico internacional favorável 2015-2020, no que parece ter sido um dos mais longos ciclos económicos de crescimento depois da crise que tinha havido no início desta década. Mesmo assim, o nosso crescimento é baixo em comparação com o dos nossos concorrentes. Aqui, a meu ver, não interessa tanto a média geral, que é uma média ponderada, mas comparar com cada um dos nossos países concorrentes. E, sobretudo, penso, enfim, não tenho aqui números, mas já vi estatísticas nesse sentido, que é um crescimento que tem tido, sobretudo, lugar em setores com menor valor acrescentado e que, aliás, parecem ser dos primeiros a ser atingidos com a crise, como o turismo, a hotelaria ou a restauração. É, no fundo, uma gestão de, como foi dito, eu concordo com isso, de ocupação do poder, com falta de ambição, um pouco coxinho, e essa ambição que tinha sido uma ambição de toda uma geração. Eu recordo-me que a ambição da minha geração, quando assistia àquelas taxas de crescimento e de convergência, de 86 a 95, 96, 97 ainda, era, bem, vamos realmente chegar aos 100% à média europeia, vamos ser um país da média europeia. E depois houve realmente uma frustração com isso, uma década perdida, a crise e o resto que já é sabido. Hoje temos realmente a inversão das expectativas. Eu quero alertar contra a atribuição desta situação a casos fortuitos, a um vírus ou a um conflito imprevisível. As crises são sempre desencadeadas por eventos imprevisíveis. Se não fosse assim, eram antecipadas e tentava-se evitar. Nós sabemos que temos sempre de navegar num mar revolto, com golpes de mar imprevisíveis, que não podem ser antecipados. A questão, porém, é sempre a de saber se e como estamos preparados. Como nos preparamos para tal em períodos de bonança. Não queremos, por isso, e não aceitarão os portugueses com certeza, nem alibis, nem manobras de diversão. O país tem de estar resiliente para voltar a crescer e tem, sobretudo, de voltar a convergir com a União Europeia. Na política, hoje sabemos que parece ter, sem querer fazer o papel de analista, ter havido uma espécie de alteração estrutural em 2015, em final de 2015, com a opção do Partido Socialista por governar com a extrema-esquerda, de duvidosas credenciais democráticas, uma opção estatista e também uma opção estratégica, talvez esperando tornar-se no partido de charneira que tanto se coliga ou se apoia à esquerda como à direita. No entanto, as dificuldades desta solução, que tem claramente os seus limites, têm-se vindo a tornar visíveis no seu esgotamento e com problemas de governabilidade. Ora, é o Partido Socialista que tem de governar, como corretamente chamou a atenção, há poucos dias, o Sr. Presidente da República, num recente discurso. Tem de criar ou de recriar as condições para isso, junto daqueles que chamou para viabilizar o seu governo. Não procurar desculpas, portas de saída pelas traseiras, manobras de diversão ou passos de mágica que, aliás, já não enganam ninguém. Não há espaço nem há tempo para esse tipo de alibis. Sabemos, eu acompanhei isso de perto e todos testemunhamos e sofremos. O resultado a que isso nos conduziu pôs-se esconder a real situação do país há cerca de uma década. Portanto, não é com ataques partidários, ou quase, por vezes até pessoais, descabidos, nem dedicando-se de novo a uma estratégia de oposição à oposição, em que, por exemplo, o engenheiro Sócrates era tão pródigo, de má memória, que o partido que hoje nos governa vai conseguir resolver os seus problemas de governação e os problemas do país. A alternativa, a meu ver, construir uma alternativa, eu vi algumas análises, até sobre esta convenção, não é tanto o problema da procura do chefe. Acho isso um foco errado. Discordo, mesmo do ponto de vista da análise. O problema não é o de procurar uma pessoa ou uma personalidade. Estes aparecem, os protagonistas estão aí ou surgirão.
O problema também não deve ser, a meu ver, para já pelo menos, o da unidade, o da união para o espaço à direita do atual governo, enfim, se quisermos usar esta nomenclatura, direita-esquerda. O problema, a meu ver, não é tanto da unidade desse espaço, mas é o de fazer crescer, o de tornar novamente maioritário o espaço político que pode oferecer soluções de desenvolvimento e bem-estar à direita do Partido Socialista. A convergência, então, se isso acontecer, acontecerá se e quando necessária e com o âmbito necessário. A meu ver, só o crescimento deste espaço permite criar as condições de uma mudança política. E esse crescimento depende também da percepção dos problemas que as atuais políticas não têm vindo a resolver e até têm agravado, e também da estruturação de alternativas. Ora, o espaço político à direita do espaço socialista, comunista, bloquista, se quisermos assim, só cresce se apelar com credibilidade ao eleitorado, sem rupturas que o assustem, e, portanto, ao centro. Por isso, temos dito, não se trata de apresentar uma alternativa que seja uma alternativa de direita. Trata-se de uma alternativa ao atual espaço político socialista, comunista, bloquista, mas que seja uma alternativa à direita deste. Isso sim, se quisermos esta nomenclatura. E esse é o nosso papel, o papel do maior partido da oposição. O partido de governo alternativo, que vai, como sempre tem feito, liderar essa alternativa. O PSD tem-se mantido e mantém-se firme na sua trajetória e proposta de alternativa. E tem dito que dialoga e dialogará com todos, a bem do interesse nacional, apesar, por exemplo, da reação nos tempos mais recentes do Governo e até do Sr. Primeiro-Ministro. Verifica-se que o Partido Socialista, apesar de lhe caber o primeiro ónus de conseguir a governabilidade, ou ter optado por esta solução de governo, quer em 2015, quer agora, é que se tem dedicado constantemente a queimar pontes, mesmo perante a incapacidade de convencer os seus sócios de viabilização do governo. Por isso, vimos isso em temas como a Lei de Bases da Saúde, na anterior legislatura, ainda recentemente nas PPP, ou até em questões como, veja-se, pasme-se, a exigência de que se alterasse uma lei porque não consegue dialogar com autarcas do PCP sobre a localização do aeroporto de Lisboa. Não quero entrar numa discussão semântica, embora até, a meu ver, na semântica muitas vezes se veja uma certa dominação do espaço público, mas é claro que não se trata aqui de maiorias negativas. É antes a maioria que o Governo não tem. É a regra da democracia. E se o Governo conseguiu aprovar o programa do Governo com esses seus sócios, então que procure neles o consenso e as condições de governabilidade, que negocie e dialogue e consiga aprovar as políticas que propõe. Por isso, o PSD tem-se recusado a ser, diz-se muitas vezes, muleta do Governo PS. Era o que mais faltava. O PS que, falsamente, sempre tem procurado atribuir às dificuldades atuais do país, ao Governo PSD-CDS, a alegada pesada herança de há mais de 5 anos, resultante, essas políticas, elas sim do estado de necessidade de corrigir a bancarrota para que o Governo PS nos tinha tirado, pretender agora, em cada questão pontual em que não consegue convencer os seus sócios de extrema-esquerda, que o Partido Social Democrata tem a obrigação de ir a correr, socorrê-lo e apoiá-lo. E até muitas vezes invocando até decisões e medidas do próprio Governo PSD que criticava. Não devemos, nem podemos permitir isto, nem uma nova fuga às responsabilidades da via e da governação que os socialistas escolheram. O maior partido da oposição mantém-se, por isso, firme na sua trajetória e proposta de alternativa para fazer crescer o espaço político, assumindo-se como um partido do espaço ao centro do espectro político. Tem dito e dirá que dialoga com todos, embora sem abdicar dos seus princípios fundamentais. Estamos, em suma, a cumprir, a meu ver, o nosso papel de oposição, mas de oposição construtiva e responsável. Chegado o momento, e estamos agora a começar a perceber que chegará mais próximo do que alguns auguravam e do que talvez todos pensávamos, liderará uma alternativa à direita do atual espaço de governação, para concretizar a mudança política necessária em Portugal, com esperança no futuro, preservando e introduzindo mais liberdade para o construir e, sobretudo, também contando com movimentos e iniciativas da sociedade civil como esta. Muito obrigado.